Olá a todos e a todas, eu me chamo Valentina e eu tô aqui para falar um pouco sobre o meu PIB, que ele se chama Lá Onde Clarei em Mim, propondo traduzir como migração e relação a partir da poética de Tanela Boni. Eu tive como orientadora a professora Alice Maria Araújo Ferreira. A autora é uma escritora, poeta, filósofa e professora universitária marfinense. Ela nasceu em Côte d'Ivoire em 1954. O livro que eu escolhi para traduzir se chama La où il fait si clair en moi. É um livro atual, contemporâneo, de 2017. E então, como justificativa, a gente pensa primeiramente, né, no estudo das literaturas não hegemônicas, não canônicas, pensando a tradução para além de um ato e atividade, mas sim como uma potência que é teórica, histórica, ética, política, artística, né? E a gente vai propor principalmente a tradução como uma migração, como relação. A metodologia parte principalmente do caderno da tradutora ou do tradutor, que, que é um método que a gente utiliza que é de registrar em algum lugar o processo da tradução que acaba se apagando no final. Esse trabalho também se inseriu, né, no grupo de pesquisa Tradução Etnográfica e Poéticas do Devir. Ele é coordenado pela professora Alice Maria de Araújo Ferreira. Esse trabalho foi dialogado junto aos meus colegas e, enfim, mais especificamente sobre o meu trabalho, a metodologia a partir da reflexão, né, acerca da prática tradutória, juntamente com a teoria. Então, a gente usou como base teórica o Ivan Zohar e sua teoria dos polissistemas, né. A gente utilizou também Eduardo Said para pensar como as narrativas são contadas a partir de um viés colonial ainda, né? E como ultrapassar isso, como furar, né, perfurar essas mesmas narrativas, e a gente então utiliza narrativas sobre a migração de uma mulher negra subsaariana, que vai falar sobre a migração. E a partir dessa nova narrativa, né, a gente pode pensar em um novo circuito de afetos, né, que o circuito de afetos, pelo viés do Vladimir Safato, seria esses sistemas de reprodução de formas hegemônicas de vida. Então, a partir dessas novas teorias, dessas novas narrativas, a gente pode pensar novos afetos. A gente analisou as traduções por meio da base teórica do Mechonic, do Faleiros, e também pensando um pouco pelo viés do Castelão. Então, a gente vai falou a questão de acolher, né, tentar como acolher o texto de, de origem, né, que como a gente pensa nesse movimento da migração, né, e o texto que se transplanta pela tradução, e como acolher esse texto, quais são os desafios éticos que deslindam daí. A gente pensou, então, traduzir a migração, que esses são os aspectos que vão, que foram os mais importantes na nossa tradução, né, que é a questão da migração, que é o tema central do livro, a questão da movimentação, a gente também falou de elementos da língua, então a omissão de pronomes, a enumeração sem o uso da vírgula, a questão do movimento, do mar, da questão do mar da travessia, o campo semântico das palavras náuticas, que é muito utilizado. E, por último, a gente pensou na questão do Mechonic, né, que é traduzir pelo contínuo da linguagem, ou seja, pelo ritmo, pela relação entre unidades, e entendendo sempre por aí pela relação, a nossa tradução. Então, a gente pode falar que, no fim, a gente conseguiu concluir um trabalho que ficou muito interessante e entendeu, né, conseguiu perfurar, né, esses circuitos de afetos a partir da poesia e da tradução. A partir dessas leituras, a gente criou novos afetos, pensou a tradução como um acolhimento a um imigrante, ou seja, ao texto que migra, né, pensou o lugar da pesquisa também como troca e relação, e enfim, e aí, a partir disso, a gente pode pensar na tradução e na poesia como forma de saber e repensar as narrativas colonialistas de sempre. Muito obrigada. E aqui estão as referências.